A casa da colina era uma noite silenciosa em um vilarejo afastado, onde as estrelas se espalhavam pelo céu como diamantes perdidos. As pessoas do lugar evitavam falar sobre a casa no topo da colina, que sempre foi cercada de mistério. Diziam que, há muitos anos, havia sido habitada por um homem estranho, um recluso que nunca se misturava à comunidade. Ele era um eremita, alguém que parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Mas, em uma noite fria, ele desapareceu. Ou, pelo menos, foi o que todos pensaram. Os mais velhos contavam que o homem ainda vagava pela casa, em um estado de solidão eterna, assombrando quem se aproximasse de suas paredes gastas. Ninguém jamais teve coragem de ir até lá, e a casa com o tempo foi sendo esquecida até que virou apenas uma lenda. Dexter, no entanto, não acreditava em fantasmas. Ele sempre foi o mais curioso da turma, aquele que desafiava as regras e buscava respostas, mesmo quando ninguém mais tinha coragem de perguntar. Os outros jovens riam de suas palavras, dizendo que a casa era amaldiçoada e que seria melhor se ele simplesmente a deixasse no passado, onde ela pertencera. "Vocês vão ver", Dexter dizia sempre com um sorriso desafiador. "Eu ainda vou até lá e vou provar que não tem nada de especial naquela casa. Não há nada lá que me assuste." Os amigos, temerosos, balançavam a cabeça. "Cuidado, Dexter", disse a Marcos, um dos mais velhos da turma. "Os antigos têm suas razões para evitar aquele lugar." Mas Dexter não ligava. Ele queria provar para si mesmo que não havia nada de sobrenatural naquele lugar. Seu desejo de desvendar o mistério da casa era mais forte que qualquer advertência. Na noite em que decidiu ir, o vento estava mais gelado do que o normal. As árvores pareciam sussurrar, e o caminho até a colina parecia mais longo do que ele se lembrava. A casa no topo da colina, com suas janelas quebradas e a estrutura ameaçando ruir, parecia desolada, como se estivesse esperando por alguém. A lua iluminava a cena com uma luz pálida, e Dexter, com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir, subiu. Quando ele chegou à porta da casa, o ar estava pesado. Havia uma sensação de inquietude, como se o próprio lugar estivesse vivo. Observando-o, Dexter empurrou a porta, que rangeu como um lamento antigo. Lá dentro, o cheiro de mofo e madeira podre invadiu suas narinas. As sombras dançavam nas paredes, projetadas pelas poucas frestas que a lua atravessava. Mas o que realmente lhe chamou a atenção foi o silêncio. Era um silêncio denso, como se o próprio tempo tivesse parado ali esperando por algo. Dexter avançou, dando passos lentos, tentando se acostumar com a escuridão. As tábuas do piso estalavam a cada movimento, e a cada som, ele se perguntava se estava sendo seguido. Mas no fundo, ele sabia que não havia nada ali. Não havia mais ninguém. Ele estava sozinho. Quando chegou ao centro da sala principal, a luz da lua iluminou um grande espelho emoldurado, que estava inclinado contra a parede. Era o único objeto na casa que parecia ter sido deixado de propósito. Dexter se aproximou, curioso. Ele olhou para o reflexo, mas ao invés de ver apenas sua imagem, algo estranho aconteceu. As sombras atrás dele se moveram, e por um instante ele jurou ver uma figura pálida e sombria no reflexo. Seus olhos se arregalaram, e o coração disparou em seu peito. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas o vazio da sala! Dexter respirou fundo, tentando se acalmar. Isso é loucura. Deve ser a minha mente brincando comigo, pensou. Mas, antes que pudesse dar mais um passo, um som fraco veio do andar superior. Um leve som de algo caindo, seguido de um sussurro que parecia chamar seu nome. Dexter hesitou. Ele sabia que deveria ir embora, mas a curiosidade o puxava para o andar de cima. Com um último suspiro, ele subiu as escadas rangentes. Cada degrau parecia mais alto e mais pesado do que o anterior. Ao chegar no topo, ele viu uma porta entreaberta. Era uma porta de madeira escura, desgastada pelo tempo, mas que parecia ter sido deixada assim de propósito. Ele empurrou a porta, e ao entrar no quarto, foi como se o ar tivesse ficado mais denso. No centro da sala, havia uma cadeira, e sentado nela, um homem menos pálido, com os olhos vazios e a pele quase transparente.
Seu olhar estava fixo em Dexter, como se o observasse há muito tempo. O homem não se moveu, mas o ambiente ao redor parecia vibrar com uma presença que não era deste mundo. Você finalmente chegou. A voz do homem era suave, quase como um sussurro, mas cheia de um peso antigo. Eu esperei por você. Dexter, sem conseguir desviar os olhos, perguntou com a voz trêmula. Quem? Quem é você? O homem sorriu de forma enigmática. Eu sou o último a morar nesta casa. A casa que ninguém mais se atreve a visitar. Eu sou a memória esquecida de um tempo que já passou. Dexter sentiu uma onda de medo que o paralisou, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de compreensão começou a crescer dentro dele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que estava diante de algo que transcendeu as explicações humanas. Você sabia que viria, o homem disse, sua voz agora ecoando em seus pensamentos. E agora que está aqui, vai carregar essa história com você. A casa nunca foi vazia. Ela apenas espera ser lembrada. Com isso, o homem se desfez em sombras e Dexter se viu sozinho novamente. O som da sua respiração cortando o silêncio que de repente pareceu ainda mais profundo. Na manhã seguinte, os amigos de Dexter o encontraram na entrada da casa, olhando para o horizonte. Ele não disse nada sobre o que viu, mas seu olhar tinha algo de diferente. Algo que ninguém mais entenderia, pois agora ele sabia a verdade que algumas lendas nunca morrem e que a curiosidade, por mais simples que seja, pode levar alguém a descobertas que mudam para sempre o modo de ver o mundo. E a casa na colina, com seu mistério, continuou a esperar, como sempre fez, para os próximos curiosos que ousassem desafiar o que os antigos sabiam.